Olá pessoal, eu sou Veridiano Gadelha e esse é o canal Naturologia em Foco. Muitos pacientes me procuram falando sobre depressão, ansiedade, síndrome de pânico, de pernas inquietas, síndrome do pânico, falando sobre esquizofrenia, bipolaridade, me perguntando se os remédios atuais colocados pela medicina convencional são eficazes para a cura ou só é para como paliativo, ou só para estar enrolando. Então, essa e muitas outras dúvidas eu vou debater com você sobre ansiedade e depressão, quais os remédios que causam mais ainda depressão ao ser ingeridos e qual é a solução para vocês tomar de uma forma naturopática. Antes, se inscreve aí no canal, vai dando um joinha, muita gente assiste, mas não se inscreve. Eu tenho quase 49 mil visualizações e não tenho muito inscrito, então se inscreve para a gente continuar enchendo você de conteúdo aí de uma forma bem simples, prática e fácil de entendimento. Vamos lá, gente. Depressão. A gente tem que saber diferenciar o que é depressão, o que é ansiedade, o que é síndrome do pensamento acelerado, quando a pessoa está aqui fazendo uma coisa e já está pensando em outra e não consegue comer direito, que está comendo e já está pensando no que vai fazer depois da comida ou durante a comida e come com o celular do lado, e uma pessoa inquieta, que fica com as pernas se balançando. Então a gente primeiro tem que saber onde você está, em que grupo de doença você está. Qual tipo de remédio você está tomando, se você está tomando antidepressivo, ansiolítico, se você está tomando remédio psicotrópico, se você está tomando remédio para esquizofrenia, para bipolaridade, qual o uso de qual remédio que você faz. E antes de tudo, de mais nada, você entender que a mistura desses remédios muito mais prejudicam do que melhoram. Você procura, muitas vezes você procura 3, 4, 5 tipos de profissionais, e isso atrapalha muito, porque você está com um médico, esse médico já te acompanha há algum tempo, e você, insatisfeito com a atuação dele, você troca. Na medida que você troca, ele começa tudo de novo e coloca outro medicamento em cima daquele medicamento ali. Muitas vezes, o efeito que eu vou explicar é bem popular para você entender, muitas vezes você coloca carros demais onde não cabem determinados carros. Um exemplo. Uma garagem que cabe um Fusca, você quer colocar uma carreta, ou uma garagem que cabe um carro, você muitas vezes quer colocar 3, 4 carros nessa garagem. Automaticamente vai interditar, não vai funcionar nada, ou vai destruir a garagem. Essas garagens são receptores que a gente tem dentro do nosso corpo, esperando o determinado fármaco, o determinado ou inibidor ou propagador. Preste atenção. Muitas pessoas tomam 3, 4, 5, 6 tipos de remédio para a mesma coisa, ou seja, 4, 5, 6 carros para entrar numa garagem só. Automaticamente um entra e os demais ficam pelo gradiente, pelo lado de fora. Nesse lado de fora aí ele causa os efeitos colaterais, porque o corpo, não sabendo o que fazer com aquele excesso, ele joga no sistema linfático, então te causa alergias, complicações renais, inchaço, insônia, dormência, o corpo dolorido, fraqueza, falta de apetite, tudo isso ocasionado pelo excesso de remédio que você colocou. Olha, eu atendi uma paciente que a única doença que ela tinha era o excesso de remédio. Para você ter uma ideia, ela não comia, não conseguia levar a colher à boca e tinham que dar água para ela, tinham que dar comida, tinham que limpar ela. Eu não vou falar nomes, até porque a pessoa é uma figura muito conhecida no contexto aqui da região. Então, essa pessoa visitei, essa pessoa tomava 14 remédios. Eu também não posso falar nomes de remédios, porque se eu criticar algum remédio, esse vídeo nem vai durar. Mas eram remédios antidepressivos e remédios para esquizofrenia e bipolaridade. Esses remédios deixaram ela dopada a nível que ela não conseguia nem se mexer na cama dela. Alguém precisava sempre de uma cuidadora. Ao adentrar na sua residência, os parentes me mostraram a medicação e me perguntaram o que eu achava sobre a medicação. Eu perguntei qual médico que tinha passado a medicação para essa
pessoa. E eles disseram, esse foi médico tal, esse tal, esse tal. Eu perguntei, por que tanto médico? Vocês procuravam vários médicos diferentes. Não, porque esse desistiu, esse aqui não tinha mais o que fazer, esse aqui só fez acrescentar esse aqui fez isso e aquilo, tá. Então, primeiro erro, vocês colocaram vários diagnósticos para uma pessoa só, várias apresentações médicas para a mesma pessoa, e na realidade ela está intoxicada medicamentosamente. Como assim, Veridiano? O que é que eu faço? Primeira coisa, vamos ver o que é essencial e necessário para essa pessoa e vamos acompanhar o desenvolvimento dessa pessoa. Automaticamente, isso na linguagem médica chama-se desmame, tentar tirar aos poucos o excesso de medicamento do sistema da pessoa. Até porque você sabe que o excesso de medicamentos antidepressivos ataca diretamente o sistema nervoso central, automaticamente os neurotransmissores. Então, aqueles neurotransmissores adrenérgicos, aqueles que fazem com que a gente tenha agilidade, que a gente tenha um start, que a gente tenha esse reflexo, automaticamente, quando você toma esses remédios, você perde todos eles. Então, a pessoa fica meio que um zumbi. Então, fui tirando esses medicamentos com responsabilidade, falando para a família que ela fosse diminuindo a dose e que fosse investigando e acompanhando o quadro dela dia após dia. Isso, deixei o meu telefone e fiquei acompanhando e fazendo perguntas a ela diariamente. Depois de uma semana, fui fazer a visita. Quando cheguei lá, me surpreendi porque fui atendido, a porta foi aberta para mim pela pessoa que não conseguia nem levantar da cama. Então, automaticamente não coloquei nenhum tipo de medicamento, automaticamente só dosei e estreitei o tratamento dessa pessoa. E hoje ela é uma pessoa praticamente normal, porque ela só faz uso agora de 1 ou 2 medicamentos, porque ela adquiriu, com excesso de medicamentos, ela adquiriu a doença parkinsoniana. Ela se treme muito por falta de medicamento, que eu também não posso falar o nome. Para tratar naturopaticamente isso aí, a gente trata com 3 plantas específicas, que é a valeriana, o mulungu e o hipérico. Essas 3 plantas, lógico que tem mais, nós vamos ter aí a camomila, nós vamos ter melissa, nós vamos ter várias outras plantas, mas porque a nossa flora e nossa fauna é diversa, a biodiversidade do Brasil é fantástica, nós temos plantas que não foram nem estudadas ainda. Porém, cada naturopata ele faz uso de um determinado número de plantas. Eu uso para essas patologias psicotrópicas, eu uso valeriana, hipérico e mulungu. Eu aprendi uma dosagem onde eu junto esses 3 ingredientes e faço um produto de apoio para que a pessoa consiga lidar bem com esse tipo de patologia. Mais à frente eu vou comentar com vocês sobre como são os efeitos colaterais de determinadas doenças e explicar para vocês como é a posologia, como usar esses 3 chás aí para vocês terem uma melhora significativa no quadro de depressão e de ansiedade. Vamos lá. Antes de tentar qualquer medicação, mesmo sendo natural ou sintética ou química, você tem que primeiro fazer uma análise do teu projeto de vida, saber onde foi que você começou a desandar, onde foi que começou a dar errado o teu projeto de vida, o que é que está acontecendo para que você não consiga ter paz interior e que você não faça um encontro íntimo consigo mesmo. Depois disso, você faz uma análise se é necessário realmente o uso de algum produto de apoio, mesmo que seja natural ou químico, se é realmente necessário. Caso seja necessário, você não consiga sozinho, sem a ajuda de nenhum desses apoiadores, você não consiga, você tente, com essas 3 plantas que eu falei, você tente dosar um chá das 3 plantas misturadas, valeriana, hipérico e mulungu, e você vai dosando, ou mais forte ou mais fraco, vai dosando, à medida que você fica mais sonolento ou menos sonolento, ou se você apenas tira os efeitos compulsivos da sua patologia.
Trocando em miúdos, a partir do momento que você veja que está ficando bacana, mas não está dando muito sono, está no ponto ideal, na dosagem certa. Então não tem como te dosar aqui tantas gramas disso, tantas gramas daquilo, tu vai colocando e vai vendo. Hoje eu fiz mais forte, eu fiz mais fraco, eu tomei 2 vezes, eu tomei 3 vezes. Geralmente a posologia é a seguinte: faça um chá fervendo com as 3 plantas, depois coloca, deixa ele abafado com a tampa e toma ele 3 vezes por dia, 9 da manhã, 3 horas da tarde e 8 horas da noite. É a posologia dessas 3 plantas. Ao você se sentir com muito sono, você diminui para 2 vezes ou coloca mais água e deixa mais fraco o chá. Então, essa é a posologia da naturopatia. Geralmente, muita gente tem problema de sono, recorre ao triptofano, mas também tem que aprender que, para que você tenha um sono, primeiro 2 horas antes, eu vou deitar, não deu sono ainda, mas você tem que apagar todas as luzes, escuridão total, que é para a tua glândula, e avise para o teu corpo que é noite e você consiga dormir. O corpo não consegue entender se isso é luz natural ou artificial e ela não produz a substância do sono. Então, muitas vezes você dorme de luz acesa e atrapalha o teu sono, você não tem um sono reparador, você não consegue atingir o sono reparador. Uma das maiores causas de se tomar remédio é porque a pessoa não sabe fazer uma preparação, leva muitas vezes o problema para a cama. Muitas vezes você recorre a um medicamento e as luzes tudo acesa, recorre ao medicamento e fica com o celular até de madrugada, recorre ao medicamento e fica na televisão até tarde da noite, não faz uma preparação para desligar o aparelho, desligar o sistema. E isso faz com que cada vez mais você precise de medicamento para dormir. Não dormindo bem, você não consegue se curar de outros efeitos e chega a ponto de querer até se matar. A depressão, gente, longe de ser frescura, como muita gente fala, isso é frescura, isso é manha, isso é aquilo, bota para trabalhar, é falta do que fazer, muito longe disso aí. É uma patologia muito séria, leva à morte, muita gente comete suicídio porque se sente perseguida, se sente acuada, tem medo de tudo, vê alucinações devido muitas vezes ao excesso de remédio. Existem 3 remédios que causam alucinações e deixam a pessoa completamente pirada e deixa a pessoa completamente sem vontade de viver. E esses 3 medicamentos são justamente os mais passados para depressão e ansiedade. Eu não entendo muito o porquê vocês não leem a bula, mas no próprio medicamento, que como eu falei, eu não posso falar o nome, mas no próprio medicamento já diz lá, causa depressão, causa tontura, causa desequilíbrio, causa boca seca, causa fadiga, insônia. Em detalhe, tu toma um remédio para insônia que causa insônia, tu toma um remédio para ansiedade que causa depressão, tu toma um remédio para depressão que causa bipolaridade, tu toma um remédio de bipolaridade que causa depressão e não consegue fazer uma união disso aí, botar na cabeça que tem algo errado nesses medicamentos, tem algo errado nesse tratamento e que a principal pessoa que tem que descobrir e entender isso é você, saber se o teu projeto de vida é esse, de ficar tomando remédios, mais remédios, achando que o remédio vai resolver, quando na realidade muitas vezes a solução está dentro de você. Você é uma pessoa que se sente fracassada, acha que o mundo não te quer mais, que não tem valor para o mundo. Você não tem uma figura paterna, você não tem uma figura materna, você tem uma figura de apoio, você não está bem sentimentalmente, e isso faz você recorrer a remédios que só potencializam o teu problema. Então, se é para se tomar remédio, que a minha opinião como naturopata é que não tome nem que seja natural, que não tome nenhum, faça uma reflexão e retorne ao teu equilíbrio normal sem precisar de medicamentos ou produtos de apoio. Tente fazer, procure Deus, procure amigos, procure caminhar, procure fazer exercício, procure suar bastante, procure dormir no escuro absoluto, que é para que você produza triptofano, procure
dormir bem, acordar bem, procure esquecer e não levar o problema para a cama e você vai diminuir os remédios. Não conseguindo isso, tente fazer o chá da valeriana e Hipérico Mulungu, na dosagem que vocês acharem melhor, palatável, né? Que tenha mais palatabilidade, mais gosto, o gosto seja mais acessível, melhor para vocês, e continue fazendo uma revisão sistemática da tua vida. Depois disso, você é o seu próprio médico, você começa a entender se realmente precisa tomar 3, 4, 5, 6, tem gente que toma até 10 remédios para a mesma coisa, leia, muitas vezes você toma um remédio de 8 horas e um de 9, se tu for ver a bula, é exatamente para a mesma coisa. Um remédio ainda nem atingiu o seu pico de atuação, que você sabe que ele tem um tempo útil, de vida útil dentro do corpo, ele nem atingiu, você já colocou outro, ou seja, a pessoa nem entrou na garagem direito para trancar, você já está querendo colocar outro carro e estragando tudo, você está atrapalhando tudo. Então, na realidade, esses remédios vão te causar outras doenças, tipo Parkinson, você vai ficar com aquela doença tremenda, você vai ter uma doença chamada Alzheimer, você vai começar a perder memória, porque você está mexendo muito com teus nervos, você vai começar a ter problema de insônia, só vai aumentando os teus problemas à medida que tu toma medicamento para isso aí. Tente ao máximo diminuir os medicamentos, pois eles são a maior causa da depressão, o maior índice de mortalidade, de suicídio, está ligado a medicamentos. Então, espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa, só uma préviazinha, eu vou fazer outros vídeos sobre suicídio, esquizofrenia, bipolaridade e o porquê o medo mata tanta gente. Eu vou fazer outros vídeos e espero vocês nos próximos vídeos.